Esse é o trabalho da palavra de Deus em nossa vida. Suportar a pregação da palavra, os ensinos do Senhor, que contrariam os nossos princípios, contrariam a nossa maneira de agir, de ser como homens, porque a nossa visão é curta, a gente enxerga muito pouco, e o Senhor vê todo o nosso futuro. Então ele disse, se vocês suportarem a correção, Deus trata vocês como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se vocês estiverem sem disciplina, da qual todos nós sois participantes, então são bastardos e não filhos. Quer dizer, para continuar como filho, tem que aceitar a disciplina. O que é disciplina? É conduta diversificada, ou seja, um lugar para se conduzir que não pode sair, não deve sair daquela regra que nos é posta ou imposta. Então, vivendo nela, nós estamos disciplinados, aceitando a vontade de Deus. Ele falava isso, irmãos, porque os irmãos vejam o cuidado que tinha com o povo hebreu, que Deus tinha feito já o evangelho crescer no meio deles. Ele, num dos capítulos anteriores, disse assim, porque o que há de vir virá, ou seja, sofrimentos desta vida. Mas o justo, e não vai tardar, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, disse, a minha alma não tem prazer nele. Porque nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma, ou seja, da vida. Esta é a condição nossa, irmãos. O que vai de vir, virá, e já está, o mundo está cada dia mudando. Os irmãos, de cada dia vem uma novidade pior do que a outra. Novidade boa não vem, mas ruim tem a toda hora. E o mundo está numa ebulição fervendo, com a maldade e a manifestação da grande treva do pecado nos finais dos tempos, previsto já pelo Senhor. E por conta disso, então, ele falava que a fé que sustentava aquele povo devia estar tendo como exemplo os antigos no Novo Testamento, que sofreram de tudo, padeceram de tudo. Alguns foram mortos, outros foram cortados do seu pescoço ainda vivos, outros queimados, e tanta coisa já havia acontecido, mas eles ficaram firmes, não desistiram de confessar o nome do Senhor Jesus. E hoje por qualquer coisa se desiste, por qualquer coisa se nega ao Senhor. E eles sofreram, foram até a morte. Ainda existe isso hoje nos nossos dias, em alguns países aí neste mundo, irmãos. Cristãos que morrem, mas não negam o Senhor Jesus. E nós muitas vezes, só por causa do nosso caráter, da nossa personalidade, do nosso direito, não é meu direito. Então ele despreza a palavra, despreza tudo do Senhor para manter o seu caráter firme, a sua personalidade. O homem de Deus, a mulher de Deus, manifesta o caráter de Jesus Cristo, que suportou tudo, mas não negou, foi fiel até a morte. E ele fazia menção, então, que todos os que sofreram morreram na fé, sem terem recebido promessas. Mas eles estavam vendo de longe e crendo e abraçando-as, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esses que sofreram lá no passado, antes deles aqui, irmãos, porque isso aqui foi escrito logo depois que o Senhor Jesus voltou aos céus, mas ele se referia aos antigos daquela época, e nós agora também nos referimos àquilo que eles sofreram e que suportaram por causa da esperança que eles tinham. Viam o invisível e criam, ainda que não haviam recebido. Quantos de nós que cremos e não recebemos ainda e já escandalizamos? Tem gente que ouve uma promessa da palavra e o Senhor prometeu, mas não cumpriu ainda porque nós não nos enquadramos segundo a sua vontade e a gente se escandaliza. A palavra não é verdade. As pregações são palavras de homens que não têm cumprimento, mas todo fiel que tem fé e crê no Senhor Jesus, as palavras de Deus se cumprem na sua vida.
E se ainda não cumpriram, na vida daqueles nem tudo havia cumprido. Morreram crendo que haviam de ver o invisível. Eles não viram, mas nós estamos vendo. Abraão não viu a semente que Deus prometeu, mas nós estamos vendo. Nós somos também filhos de Abraão, não na carne, mas promessa de Deus, filhos no Espírito. Abraão não viu isso aqui. Moisés não viu isso aqui. Jesus fisicamente não viu, mas como Deus que ele era, ele já via isso, já sabia esta obra que hoje acontece no mundo. E viu até o fim que está por vir. E nós precisamos ter um pouco de fé, irmãos, porque esses exemplos de fé do capítulo anterior eram pregados para inspirar no povo de Deus a buscar a fé, para não desanimar e suportar até as correções, sem desistir de servir ao Senhor. Então dizia, porque os que isto dizem, eles buscavam uma pátria que eles não tinham alcançado. E se lembrasse de onde haviam vindo, certamente poderiam voltar atrás. Mas desejavam uma melhor, que é a que nós desejamos, que é a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles. Aqui isso é importante para nós, irmãos. Deus não se envergonha deles lá, e nem de nós, de se chamar seu Deus. Deus não sente arrependimento e nem vergonha de chamar Deus de um homem, de uma mulher tão pobre, tão simples como somos, tão cheio de defeitos que somos. E Ele aceitou-nos para ser nosso Deus. E nós aceitamos para sermos todos filhos dEle. Porque tem gente que não aceita, segue como bastardo, que não é filho legítimo. Mas o que é filho legítimo, se aqui para você não está tão bom como você gostaria, saiba que no mundo está pior. Se na graça você não se sente tão bem e à vontade, não pense que saindo fora dela você vai encontrar um caminho largo e você viver na felicidade total. Neste mundo não há felicidade. Glória ao nome do Senhor. Mas Deus preparou uma cidade para nós. Então, queridos irmãos, esta palavra que o Senhor manda hoje é para que ninguém se aborreça de aprender o que o Senhor nos ensina, porque Ele quer o nosso bem. Ele manda com que nós nos retenhamos firmes na proposta que Ele fez, e não na nossa. A proposta dele é de nos dar uma nova pátria, uma nova cidade, um novo corpo. Esse corpo teu vai morrer, vai apodrecer, a terra vai comer. O outro corpo que ele prometeu vai ser um corpo para a eternidade, que não morre, que não envelhece, que não enruga, que não quebra a perna, não quebra o braço, não cai o cabelo, não fica cego, porque vai ser um corpo para a eternidade. Pretende e aceita. Se você aceita, Deus te chama como filho e como filha de Deus. Então vamos fazer veredas direitas para os nossos pés. Seguir a regra que o Senhor nos ensina pela palavra, para que aquele que está mancando, que vem já ruim das pernas, não se desvie de uma vez inteiramente, mas seja curado, seja sarado. E o objetivo da palavra não é empurrar para fora o que está manco, não. É consertar a perna daquele que manqueja. Se alguém está aqui hoje e diz, Senhor, mas espiritualmente eu manquejo, eu não ando direito, eu tropeço, eu falho toda hora, eu erro toda hora, pois é para ti que o poder da palavra se manifesta.